Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de empresas. Hoje eu vou analisar os balanços da Inter Company Incorporated, que é a empresa que tem 100% do capital do Banco Inter. Antes, um recado rápido, deem uma olhada no meu blog, o link está aí na tela e também na descrição do vídeo. Sobre minha experiência profissional e acadêmica, está aí na tela. Se quiserem parar o vídeo para ler, está aí. E último recado rápido, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa e demonstram apenas a opinião do autor. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então, Inter Co. Incorporated, que é a empresa que tem 100% do capital do Banco Inter, a Inter Co. é uma holding constituída nas Ilhas Cayman com responsabilidade limitada. INC, essa sigla aqui, significa Incorporated nos Estados Unidos, praticamente o mesmo que limitada no Brasil. Mas lá a legislação é diferente e assim a Incorporated pode emitir ações como uma SA no Brasil. Responsabilidade limitada significa que a empresa se responsabiliza perante acreedores de forma limitada ao valor do seu patrimônio, não extensível ao patrimônio dos sócios ou acionistas, igual a limitada no Brasil. Então, o ticker na B3 é INBR32, o ticker na Nasdaq é INTR. A IPO foi feita em abril de 2018 no Brasil. Depois, em julho de 2022, houve reorganização societária do grupo e, a partir daí, as ações da Inter Company são negociadas na Nasdaq e seus BDR são negociados na Bolsa do Brasil, que é o INBR32. Aqui o link do estatuto da Inter Co atual, vocês podem clicar aí na descrição e ver, só para mostrar aqui que a empresa agora, a partir de junho de 2022, né, é Inter Company Incorporated, e ela a sede é nas Ilhas Cayman, né, ou em qualquer lugar, curioso isso aqui, em qualquer outro local das Ilhas Cayman, conforme os conselheiros decidirem, porque na verdade lá nas Ilhas Cayman é só um escritóriozinho, né, acho que nem isso, é só uma caixa postal, e essa é uma questão aí de planejamento tributário, porque as Ilhas Cayman é um famoso paraíso fiscal, mas é uma ponte que as empresas optam para manter a sede da empresa lá, para que ela tenha ações na Bolsa dos Estados Unidos e atividades no Brasil, e nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, né? E dessa forma ela paga os impostos, na verdade, no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então tem que ver como é que ela faz isso aí, mas só não paga imposto nas Ilhas Cayman. Então não vou entrar mais em detalhes sobre a questão do estatuto, né? Vamos aqui direto para as ações. Então, as ações que são negociadas na Nasdaq, que são ações classe A e classe B, se eu não estou enganado, eu acho que é só classe B, tá? Mas não interessa, porque o que interessa para a gente é o BDR e as ações lá, né? Aqui a gente vê que existe participação econômica, que é a quantidade de ações que cada pessoa tem, ou cada empresa tem, e os votos. Eles fizeram a estrutura aqui de votos, acaba que os votos das ações classe B são 10 vezes superior à quantidade. Por quê? Para permitir, mais abaixo eu explico, para permitir que o controlador tenha realmente controle sobre a empresa sem perigo de perder o controle por aquisição hostil. Então a gente vê aqui que a Costellis International é a família controladora do Banco Inter, ela tem, o grupo controlador, eles têm cotas dessa empresa aqui, né? Eles têm 78% dos votos, ou seja, eles realmente têm toda a empresa. SoftBank, né, que vamos colocar aqui 4% dos votos. A Esquadra, que é gestora de fundos no Brasil, tem 2% dos votos e 6% das ações. Então aqui essa é a quantidade de ações, 438 milhões lá nos Estados Unidos, e a data de referência é dia 28 de fevereiro de 2024, que eu peguei no site do Inter, o link está aí na descrição. A Inter Company é a emissora das ações negociadas da Nasdaq. Os BDR listados na Bolsa Brasileira são certificados de depósitos que equivalem a uma ação, ou seja, um INBR32, que é o BDR do Brasil, é igual a uma ação INTR da Nasdaq. Então, aqui o texto da demonstração de dezembro de 2023, que ela explica que eu falei aí acima, né? A Inter Company é a companhia controladora do grupo Inter e detém indiretamente todas as ações do Banco Inter. Ou seja, se a gente comprar INBR32, a gente compra aí
100% do Banco Inter, obviamente na proporção que você comprar a ação, né? Então, o Banco Inter está dentro da Inter Company, porque ela tem várias empresas, eu vou mostrar mais adiante. O Banco Inter, aí, acho que todo mundo conhece, né? É um banco, aqui falando já do Banco Inter, que fornece serviços financeiros e de e-commerce, com funcionalidades oferecidas em um super app, que inclui serviços bancários, investimentos, créditos, seguros e cross-border, que é você atravessar fronteiras. Com alguns cliques, você investe até no Tesouro Direto americano, e dentro do super app você pode comprar ações, negociar ações da Nasdaq, dentro do super app do Banco Inter. É incrível, e de graça, assim, eles não cobram tarifa a mais, apenas as comissões e corretagem normais, né? E marketplace também. Então, quem tem o Super App entende isso aqui, entende o Banco Inter, que é fácil, né? Para você entender o Banco Inter, basta ter o Super App dele e ter os serviços financeiros lá. Aqui o texto de dezembro de 2023 do Banco Inter, basicamente é o que eu já falei, né? Acima, e explicando aqui. O Banco Inter era uma companhia aberta com ações listadas na Bolsa do Brasil desde abril de 2018. Em junho de 2022, a Inter Company Incorporated e o Banco Inter concluíram a reorganização societária e, como resultado imediato, a Inter tornou-se indiretamente, por meio da holding financeira, a titular da totalidade das ações do Banco Inter. Então, confirmando o que eu já mostrei acima, né? Aqui, as controladas da Inter Co. A gente vê aqui que a Inter Co. Ela tem uma outra empresa nos Estados Unidos, né, que chama de investimentos, tem de participações, tem a holding financeira, e a gente vê aqui as empresas que ela tem no Brasil. A gente pode ver, pela quantidade de ações aqui, né, aparece que a maior empresa, né, as maiores empresas é realmente o Banco Inter. É engraçado que ela tem até uma empresa que chama Intercafé Limitada, que eu não sei o que é direito, Interboutique, Interfood, Interviagens, provavelmente a questão do Super App, né? E o Banco Inter, ele está aqui, ó, é o Banco Múltiplo. Então, são as empresas que a Inter Co. tem. Aqui, eu tirei aqui também do site do Banco Inter, né? Mostrando que o que eu já falei mais acima, se vocês quiserem parar a tela ou clicar neste item, nesse link, está aí, tá? Então, aqui fazendo uma conta aqui, um BDR aqui do Brasil é igual a uma ação listada na Nasdaq. A diferença de preço entre o BDR e as ações é relativa à cotação do dólar. Então, pegando a cotação de sexta, dia 15 de março, 29,53 dividido por 5,92, que é o preço da ação INTR na Nasdaq, dá R$ 4,98, que é aproximadamente a cotação do dólar. Então, se o dólar cair, a tendência é que INBR 32 caia e vice-versa. Ou seja, a gente vê que se você acha que o dólar vai subir muito, então você pode comprar INBR 32, porque ela vai subir muito desde que não tenha fatores aí intrínsecos à empresa para desvalorizar. Mas se você comprar o BDR aqui no Brasil, você dolariza o seu investimento, né? Então, a cotação do dólar é um dos fatores que influenciam a variação de preços de INBR 32. Aqui o gráfico desde o início que ela foi negociada, né, junho, a gente vê que ela subiu, né, ela chegou numa mínima de R$ 7,00, máxima de 31 e está 29,53. Ela subiu bastante a partir aqui de 2023, né? E eu vou mostrar por que ela subiu, né? Tem motivo dela ter subido. E aqui a cotação da INTR na Nasdaq. Lembrando que se você tiver o Super App do Banco Inter, se você for cliente do Banco Inter, você pode comprar diretamente as ações do Banco Inter através do Super App aqui no Brasil. Você pode comprar essa ação diretamente na Nasdaq, né? Então ela também subiu acompanhando aqui proporcionalmente a ação o BTR no Brasil, né? Aqui o site da história, só para mostrar um pouco o que eu falei. Então a IPO foi aqui no Brasil, né, ainda com outros tickers, né? E é incrível que em 2018 o Banco Inter tinha
1,5 milhão de clientes, né? Agora, em dezembro, ele tem 30 milhões e meio de clientes, né? Subiu aí 25 vezes, mais ou menos, né? 27 vezes, é incrível, né? Em 2022, em junho, como eu falei, eles fizeram a reestruturação e tem ações negociadas da Nasdaq. Aqui é o valor patrimonial da ação, que é meio difícil de achar, porque você tem que procurar direto nos documentos do Inter, né? Então, o patrimônio líquido dos acionistas INTR e do BDR está aqui. A gente vê que o patrimônio líquido sobe um pouco de 2022 até o quarto trimestre de 2023, né? É engraçado que o capital social é de apenas 13 mil reais, mas as reservas é de 8 bilhões e 100 milhões. Ele, é por causa dessa estruturação com Ilhas Cayman, né? Na verdade, as reservas de capital é que realmente são o capital. Então, ele vai lançando aqui os lucros e lança nas reservas também, e a reserva vai aumentando, porque na prática, como ela é responsabilidade limitada ao patrimônio, tudo que tiver dentro do patrimônio é de responsabilidade da empresa. Então, não faz muita diferença ela ter capital ou reservas, importa é o valor do patrimônio líquido, tá? E o valor patrimonial das ações dos acionistas do banco da Inter Company, que é essa linha aqui em azul, porque ela tem participação de não controladores, mas é pequena, a gente vê que sobe aqui desde 2022, né? Sobe um pouquinho só, né? Não chegou a cair, mas sobe um pouquinho, né? Aqui o valor patrimonial cai porque aumentou a quantidade de ações aqui no fim de dezembro de 2023. Então, o preço da ação é R$ 29,53 na sexta-feira. Então, ela está cotada a 1,7 vezes o valor patrimonial da ação. Então, e também o seguinte, na cotação de sexta-feira, dia 15 de março, INBR 32 a 29,53 está cotada a 37 vezes lucro de 2023. Mais adiante eu vou entrar em detalhes sobre esta ótima precificação que indica grande otimismo do mercado quanto à futura lucratividade. Aqui neste quadro abaixo, uns indicadores que mostram aí o crescimento do Banco Inter, né? Eu destaquei aqui em verde os que eu achei mais importantes. O índice de ativação, ele mede o engajamento dos clientes do Banco Inter, ou seja, mede o grau de utilização dos clientes dos serviços oferecidos, principalmente pelo app. Na verdade, esse quadro aqui é da Inter Co inteira, mas como o Banco Inter é o principal, então basicamente é o Banco Inter, né? Então aqui o índice de ativação, a gente vê que 54% eles realmente usam, né? Eles se cadastram no banco, que é gratuito, mas usam o serviço, que é muito bom, né? Outro item importante, índice de longevidade, clientes com mais de um ano no Banco Inter. Ou seja, o cara abre conta no Banco Inter, que é gratuita, para testar, mas aqui no fim de 2023, 81% dos clientes têm mais de um ano, quer dizer, e esse número foi subindo, veja, 2020 era só metade das pessoas abriam, ficavam curiosas, depois encerravam a conta, né? Mas agora 81% realmente tem mais de um ano, né, como cliente do Banco Inter, né? Os clientes totais, isso é famoso no Banco Inter, né? Atualmente não, em dezembro de 2023 era 30,4 milhões de clientes, em 2019 era 4 milhões, veja como é que cresce, né? O Net Promoter Score, que é uma pesquisa que indica a probabilidade do cliente indicar outro, né? É o nível de satisfação de clientes em alto nível, em bom nível aqui, subindo, né? E o CAC, que é o custo de aquisição do cliente em reais, a gente vê que ele tende a queda, né? R$ 24,00 por cliente, né? O que é muito bom, porque o Inter, como ele não cobra tarifas de manutenção de conta, esse indicador aqui é muito importante para ver se o Inter consegue rentabilizar os clientes. Quando está caindo, isso é muito bom, né? E clientes por funcionário, né? A gente vê aqui como a quantidade de clientes sobe exponencialmente. Antes era 1,4 cliente, na verdade 1.400 clientes por funcionário, agora são quase 5 mil clientes por funcionário, ou seja, isso significa que está potencializando aí a quantidade de clientes por funcionário, ou seja, cada funcionário agora tem 5 mil clientes, antes tinha só 1.400. Então é um ótimo aspecto aí para o acionista do Banco Inter, ou da Inter Co Incorporated. Então agora os indicadores financeiros,
Eu destaco o ARPAC, que é a receita média mensal por cliente ativo, e ela é importante no caso do Banco Inter, porque ele não cobra tarifas que outros bancos cobram. Ele cobra tarifas sim, mas são específicas e em geral ligadas a serviços diretos, por exemplo, excesso de saques em conta corrente, venda de produtos. A conta digital do Inter é famosa por não ter tarifas de manutenção, que alguns bancões ainda cobram. Então o ARPAC, a gente vê aqui que é a receita média por cliente ativo, ele está tendente à alta desde 2019, né? Não sobe muito, mas sobe, que eu vejo que subiu para R$ 45, né? Isso é receita por cliente ativo. Se a gente comparar aqui R$ 45, que é a receita, vamos colocar aqui R$ 30, que é a receita líquida de custo de funding, que é o custo de captação, R$ 30 por cliente. Aqui no último trimestre, comparar com o custo de captação, então, que é 24, então, ou seja, o Inter está tendo um lucro por cliente, porque se o custo de captação é 24 e ele está cobrando 30 por cliente, então ele está tendo um lucro de 6, né? Sendo que esse custo de captação inclui diversos itens aí, como funcionários, marketing, etc. Né? Então, o ARPAC do Inter está numa boa tendência de alta. O índice de Basileia, que é o destaque aqui, o Inter é super conservador. Veja que 39% em 2020, 2019, 31% em 2020, 44% em 2021. Mas em 2021 tem uma explicação que é por causa da ressaca do Covid, então ele ficou ainda mais conservador e não emprestava de jeito nenhum. E o índice de Basileia é altíssimo, está caindo, né? Então o Inter está emprestando um pouco mais. A gente sabe que, se a gente pesquisar um pouco, que o Banco Inter não fornece cartões de crédito, por exemplo, de forma tão facilmente assim como o Nubank oferece, né? É um dos itens que mostra o conservadorismo do Banco Inter, né? Então, o índice de Basileia é muito alto, significa que dificilmente ele vai ter uma grande perda com calote, mas, por outro lado, ele empresta menos, né? Aí ele arrisca menos e lucra menos. Mas a gente vê que está caindo, e mesmo com esse índice Basileia alto aqui em 2023, a gente vai ver que o lucro dele está começando a aparecer, e apareceu aí em 2023, né? O índice de eficiência, né? Ele mede para cada despesa, quanto que essa despesa gera de receita, então está caindo, o que é bom, quanto menor, melhor, né? E o custo de servir também está caindo aqui. E o problema do Inter é o retorno sobre o ativo, o retorno sobre o patrimônio líquido médio, que é esse item que está mais abaixo aqui, que eu marquei em amarelo, vários itens, significa que é ruim, de 2021 até 2023, mas veja que em 2023, que no fim de 2023 sobe, né? No início de 2023 ainda era um retorno sobre o patrimônio líquido bem ruim, e ele deu um pulo aqui para 8,5% e parece que vai continuar subindo, como eu vou mostrar adiante, né? Então, o Inter está melhorando mesmo. E o custo do risco, que é um indicador calculado pelo próprio Inter, que na verdade é o custo da inadimplência. A gente vê aqui que é bem baixo, aqui em 2019, 2020, subiu em 2022 por causa da ressaca pós-Covid, e aqui em 2023 foi zero, né? Quer dizer, esse indicador aqui está mostrando boa melhora financeira do Banco Inter, né? As receitas da Inter Company estão subindo bem em 2023. Aqui eu destaquei só as receitas, né? A gente vê aqui resultado líquido de serviços e comissões subindo aqui, quase multiplicou por mais de 2, né? Multiplicou por mais de 2 vezes nesse período aqui. As despesas de cashback eu marquei amarelo, porque o Inter ele dá bastante cashback para os clientes, né? Além do cliente não pagar nada, ainda tem cashback em cartão de crédito, cashback em fundos de investimento, né? Ainda tem o Inter Rewards, que são as recompensas por algum motivo lá. Mas a receita de tarifas bancárias está subindo. A gente vê que ela multiplicou por 2,5 vezes nesse período, né? Então, ele cobra tarifas, sim, cobra comissões, receitas de intercâmbio. Quer dizer, aí a receita líquida total, né, receita líquida de serviços, subiu quase, multiplicou por 2, né, neste período. Quer dizer, está subindo. Né? Aqui eu fiz só uma simulação, né, que aqui é o lucro líquido anual
do Banco Inter. Veja que está em 350 milhões já, 80 centavos por ação em 2023, né? De 2019 até 2022 era bem baixo, quando chegou a ter prejuízo anual nesses 2 anos, né? E como o Inter não cobra tarifa, né? Fiz uma simulação aqui. E se o Banco Inter, os 30 milhões de clientes, se eles pagassem tarifas anuais de R$3, de R$10, assim, só para ter a conta? Bom, primeiro que os clientes não iam topar, né? Eu acho que isso não deve acontecer porque um dos compromissos públicos do Banco Inter é a gratuidade das contas para pessoas físicas. Mas a receita de tarifas vem subindo ao longo do tempo porque os clientes acabam usando outros serviços pagos, né? Então, ele não cobra aquelas tarifas realmente esquisitas que os bancões cobram, né? Só para ter a conta. Mas o Banco Inter, ele cobra outras tarifas, como a gente viu aqui, que está subindo a receita de tarifas, né? Vou mostrar de novo aqui. Tarifas bancárias, 29 milhões aqui, 12 milhões em 2022, quer dizer, subindo todo trimestre, né? Então, essa simulação aqui, se cada um dos 30 milhões de clientes pagassem R$3 por ano, o lucro anual por ação iria subir 26%. Se cada cliente pagasse R$10 por ano, se cada um dos 30 milhões de clientes pagasse R$10 por ano, o lucro anual por ação iria subir 86%. Né? Mais adiante eu vou mostrar aqui umas simulações que não precisa do Banco Inter fazer isso, porque eu acho que ele vai subir esse lucro aí. Mas o problema é a precificação da ação, que já está cara. Né? Mas essa simulação aqui que eu fiz é só para ver o que aconteceria se ele cobrasse tarifas de manutenção de conta, como os bancões fazem, mas eu acho que ele não vai fazer. Bom, aqui é o lucro líquido trimestral, né? Veja aqui que subiu muito aqui, né? Finalmente o Banco Inter mostra 1, 2, 3, 4 trimestres seguidos de lucro, quer dizer, o ano inteiro de lucro, e lucro cada vez subindo mais. Triplicou nesse trimestre, quase dobrou, e aqui subiu 50%, quer dizer, o lucro tá chegando, está mostrando. Será que agora vai, né? E aqui é só o gráfico que mostra o grande crescimento da Inter Company, né? Aqui a carteira de crédito, que é os empréstimos totais, né? O crédito que ele concede, e as captações, que são os depósitos totais que ele recebe. Então a gente vê aqui captações bem acima de carteira de crédito. Por quê? Eu mostrei o índice de Basileia de 23%, 22%, ele é conservador, ele tem as captações, mas não empresta tanto assim em bancos com índice de Basileia perto de 10%, 9%, 11%, que é o ideal, 11%. Essas linhas são mais juntas, porque as captações quase batem com a carteira de crédito. Então o Inter segue crescendo fortemente, né? A gente vê aqui, a carteira de crédito era 7 bilhões em 2020 e 2019, agora a carteira de crédito está em 43 bilhões, é incrível, né? Esse gráfico aqui, que eu acho que é um dos mais importantes desse vídeo, ele até assusta, né? Porque se o Inter Company continuar assim durante uns 3 anos, a ação vai para a lua. O motivo é que a linha amarela do lucro, ela cresce muito mais em proporção do que a carteira de crédito. Aqui eu fiz em números índices com base 100 em 2021, então o crescimento aqui é proporcional, não são valores absolutos. E o lucro, ele ultrapassou aqui a linha de receita da intermediação financeira, ultrapassou a margem financeira e a carteira de crédito, assim, o crescimento em proporção. E aqui eu zerei os trimestres anteriores, porque era prejuízo, então ia distorcer o gráfico, né? Se essa tendência continuar, será excelente para os acionistas da empresa, porque aqui no último trimestre de 2023, a gente vê que agora, se essa tendência continuar, é lucratividade na veia e vai aumentar todos os indicadores e a ação vai subir. Tem que ver se vai cair aqui, se vai ir para baixo, né? Mas se essa tendência continuar, a ação vai para a lua, né? E o custo de funding, né, que é o custo de captação do Inter, ele tem caído ao longo do tempo, né? A Selic tem uma certa influência nisso aqui, mas comparado com o custo de funding era 88%, com 63% agora, melhorou também bastante, né? O percentual da provisão para perdas sobre empréstimos, né,
ela estava bem altinha, né? A gente vê que o Banco Inter é conservador, não é à toa, né? Mas 6% é alto, o ideal é 3%, é esse nível de 2020 aqui. E vocês, como eu já mostrei em outros vídeos, né? A ressaca do Covid 2019 prejudicou todas as empresas. A gente vê isso nos balanços dos bancos, porque a provisão para perdas estava no nível normal aqui em 2021, mas a ressaca do Covid trouxe essa alta aqui e começou a cair, né? Então, vamos ver se a piora da PDD a partir de 2021 foi ressaca pós-Covid, né? E vamos ver se a situação vai melhorar a partir do fim de 2023. Eu acho que vai melhorar, sim, no geral, para todas as empresas. Aqui é a demonstração de resultado do Banco Inter em R$1.000. A gente vê aqui, 2022, o prejuízo, né? Prejuízo por ação de 3 centavos, ou por BDR, né? Prejuízo por BDR de 3 centavos, e um lucro por BDR de 80 centavos. A gente vê aqui a receita de juros subindo, né, fortemente de um ano para outro, né? A receita de serviços e comissões também subindo fortemente, né, de um ano para outro, né? A gente vê aqui tudo subindo fortemente, e a questão aqui é que as perdas também, resultado de perdas esperadas, é a provisão, não quer dizer que ele perdeu ainda, né? Ele pode reverter isso depois. Tudo subiu fortemente e também as perdas, a provisão para PDD subiu 50%. Eu acho que isso vai tender a queda a partir de 2024. Mesmo assim, mesmo com um alto crescimento das perdas, ele teve um bom lucro aqui e parece que vai continuar tendo. E o mercado está acreditando, né? Por quê? O Banco Inter está negociado a 37 vezes esse lucro aqui, né? O BDR e NBR 32 está negociado a 37 vezes este lucro. O normal aí para os bancos é 7, até 10, 11 vezes lucro. Então, se a gente fosse comparar com outros bancos aí, vamos supor, normais, entre aspas, ele teria que estar a R$8, né? Mas o Banco Inter, o mercado está pagando aí o crescimento do Banco Inter, já está embutido nessa cotação aqui. Eu vou mostrar adiante aqui com os cenários, né? Então, estimativas para o futuro. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. Eu fiz alguns cenários até 2026 para a demonstração de resultado do Banco Inter e também para as ações. No cenário 1, o principal fator de melhoria seria a queda na inadimplência, porque eu suponho que a Selic e taxas de juros, mundo afora, vão cair até 2026. Só por essa queda, a demonstração de resultado da Inter Company já seria muito boa até 2026. É um cenário otimista, mas moderado, porque prevê apenas melhora na inadimplência. A gente vê aqui que a receita iria crescer em 2024 e cair até 2026, receita de juros, né? E a receita líquida de juros ia ficar estagnada, a receita total iria ficar estagnada, o resultado para perdas aí sim iria cair bastante, né? Então a gente vê aqui que o lucro em 2024 iria multiplicar por 2, né, em relação a 2023, ia subir mais, ia subir um pouco mais em 2026. E aí a precificação. É o cenário 1 aqui em reais para o BDR, né? Lucro por BDR, na verdade, aqui. Então, em 2024, o Banco Inter, só com esse crescimento do lucro, ele ia estar cotado a 16 vezes o lucro, que já é uma boa melhora. O que já confirma que o mercado está precificando o futuro no Banco Inter, né? Em 2025, né, ele a 13 vezes lucro, ele iria estar aproximadamente nessa cotação que está aí na sexta-feira. E em 2026, iria cair para 11 vezes lucro, ou seja, aí sim, precificação de banco normal, saudável, né? Então, esse cenário 1 já mostra que a atual cotação de sexta-feira está precificando aí o futuro do Banco Inter. Só resta ver se vai acontecer aqui realmente a alta do lucro do Banco Inter. Eu acho que vai acontecer, mas para mim já está no preço, né? O problema é que se não acontecer a alta do lucro, a cotação pode desabar, por exemplo, para R$12, para 14, para 17, que seria uma forte queda, né? Então esse foi o cenário 1 e a gente pode ver que está precificado até 2026 a ação, né? O risco do lucro, desse lucro aqui não se concretizar e o risco da ação cair.
Por outro lado, se o lucro vier melhor que esperado, a ação pode subir aí para 42, para 53, né? Pode subir ainda mais, né? O mercado está pagando um bom preço aí para o Banco Inter no momento. O cenário 2, os fatores de melhoria seriam dois. É um cenário mais otimista ainda. A queda da inadimplência, porque eu suponho que a Selic vai cair aqui em 2026, né? E a taxa de juros do mundo afora, né? Além disso, a receita de juros iria subir, porque eu suponho que a empresa iria continuar crescendo. Assim, a DRE da Inter Company seria excelente até 2026. É um cenário bem otimista, mas é bem provável. Não acho exagerado, desde que as premissas se confirmem. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. Então, aqui a gente vê a receita subindo, né, até 2026, a receita líquida de juros subindo, a receita de juros, serviços e outras também subindo, mas não sobe tanto assim, mas sobe. A provisão para perdas também iria cair igual ao cenário 1. E a gente vê o lucro aqui subindo bastante, né? Não sobe tanto, sobe mais que o cenário 1, mas não sobe tanto assim, porque o cenário 1, aqui, a gente vê aqui que termina em 1,1 bi, e no cenário 2 termina o lucro em 1,4 bi. Eu acho até bem provável esse cenário 2 aqui. Nesse cenário a gente vê que a precificação melhora, porque em 2026, aí sim, estaria 10 vezes lucro, né? Se ela tiver entre 27, 29, 30 reais, já mostrando aqui que está precificando o futuro. Mas nesse cenário aqui é muito provável que a ação iria subir para 41, para 35, 44 reais, né? A gente vê aqui, eu marquei em verde, que o múltiplo preço-lucro iria cair se a ação se mantivesse mais ou menos no nível atual. Então, mostrando aí que o Inter ele é precificado como uma empresa de crescimento atualmente, né? Conclusões. O BDR INBR 32 na cotação de sexta-feira, 15 de março, a 29,53, está muito bem precificada porque está cotada 37 vezes o lucro de 2023. Entretanto, esse múltiplo de 37 vezes lucro é justificado pela expectativa de forte crescimento do lucro da Inter Company Incorporated. Veja que o lucro cresceu muito bem em 2023 e talvez por isso o mercado esteja pagando um bom preço, aparentemente alto, pelo BDR INBR 32. Como demonstrei nessa análise, é razoável esperar um bom crescimento do lucro da empresa até 2026. Só não dá para saber quando será e se vai acontecer esse lucro, porque ninguém tem bola de cristal. Mas o preço de 29,53 já embute pelo mercado uma ótima expectativa para o crescimento de lucro da Inter Company. Entretanto, nos próximos balanços, se essa expectativa for frustrada, poderemos ver uma forte queda na cotação do BDR. Eu estou de olho no INBR 32. Dá vontade de comprar, apesar do risco da otimista precificação para o BDR. Mas, se a empresa entregar os resultados esperados no futuro, o ativo sempre vai parecer caro na bolsa. Depois de 6 meses, pode estar mais caro e depois também, e assim vai. Eu já vi isso acontecer várias vezes, como a Ambev no passado, né? Agora não. Como o VEG, como o Raia Drogasil, dentre outras. Então, se a expectativa de lucro vier acima do esperado, a gente vê a ação cara e depois continua mais cara e depois fica mais cara, né? Isso já aconteceu várias vezes. Um dos motivos é que eu acho que a Selic, né, como eu tenho falado nos vídeos, eu acho que ela tende a cair, não só a Selic, as taxas de juros no mundo, acho que devem cair até 2027, 2026. Aqui a Selic no curto prazo, o gráfico de curto prazo, de 2019 até 2023, ela mostra uma tendência de queda, né? E é isso aí. O último recado, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Obrigado por terem assistido, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e divulguem para me incentivar a fazer mais análises.